Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa aí pelos bebês, né? Além de tudo isso que o pastor falou, eu também sou avó e acho que tá dando retorno, Michel. Mas de qualquer forma faz parte da nossa vida e é até interessante, porque encaixa aqui no que eu vou falar um pouquinho, né? Independente da nossa profissão, nós temos uma identidade que nos qualifica, que nos identifica, tá? E que diz quem de fato a gente é. E a gente é tudo isso, além de ser cristão, é claro. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, é um bate-papo. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Fiquei um pouco preocupada de ser convidada para falar de um assunto que não é tão comentado na igreja, né? É um assunto meio assim, meio à parte. Mas é uma iniciativa da nossa igreja, uma iniciativa, né, que vai, de repente, né, ser pioneira para que a gente possa, na nossa cidade, que é uma cidade, né, com tantas profissões, que tem uma diversidade enorme de profissões, para que a gente possa trazer cada dia mais para a vida cristã os desafios do trabalho, as questões do trabalho, né? Então, vamos lá. Gente, eu fiz com todo carinho uma pesquisa de vários aspectos. É um assunto, apesar de não ser tão falado nas igrejas, é um assunto de extrema urgência e é um assunto assim que tem várias vertentes. Eu escolhi uma, graças a Deus, que eu acho muito interessante, que vai dar uma solução para todos nós aqui nas nossas profissões, qualquer que seja ela. Mãe, dona de casa, médica, autônomo, empresário, professores, qualquer que seja a sua profissão, essa dica que eu vou apresentar hoje para vocês vai ajudar muito, tá? Vamos lá. O som tá legal aí, né? Graças a Deus o nosso espaço aqui é bem tranquilinho. Eu decidi começar por uma frase de Martin Luther King, que é uma frase, mas todo mundo vai pensar assim, meu Deus, o que isso tem a ver com trabalho? Tudo. Tudo. Então vamos lá, apesar de não estar explícita a palavra trabalho, isso aqui tem muito a ver com o que acontece na nossa vida profissional. A verdadeira medida de um homem não se vê em momentos de conforto e conveniência, mas em tempos de controvérsia e desafios. Muitas vezes nós queremos tomar a nossa medida ou a medida de outras pessoas. Obrigada, querido. Nós queremos tomar por medida nos momentos que a gente está tranquilo, né? Tudo em paz, saúde, família em casa, tranquilo, parte financeira da vida totalmente equilibrada, tá maravilhoso. Você é uma pessoa e aí você vai se medir. Mas e quando vem a luta, e quando vem a guerra, e quando vem os desafios e as batalhas? É nessa hora realmente que a fé manifesta na pessoa de Jesus Cristo, na vida dos cristãos, faz a diferença, tá? Próximo. Vou falar um pouquinho sobre a nossa vida, tá? Quando a gente fala, eu falei para vocês que a gente se mede no trabalho, mas o trabalho, ele é só uma parte da nossa vida. A nossa vida tem muitas outras partes, muitas outras áreas, e a gente não deixa elas em casa para poder ir para o trabalho. Elas vão juntas. Então eu não, tipo assim, um médico, na hora que ele está lá na sala de cirurgia, ou no consultório, ou num atendimento, é claro que ele foi treinado para isso, ele foi preparado, ele vai colocar o talento, as habilidades e as competências dele em prática. Mas ele não deixa de ser o João, a Isabel, o Valdemar, né? E durante muito tempo esse assunto, já falei para vocês que ele não foi muito divulgado nas igrejas, mas é uma questão extremamente importante de que a gente fale que na vida do cristão o trabalho também é importante, faz parte e é bíblico, tá?
Deus trabalhou. E Ele continua trabalhando. E muitas vezes é através das nossas mãos que Ele trabalha. Então nós somos instrumentos na mão do Senhor para que Ele possa continuar trabalhando. Eu vou entrar nesse assunto, é muito interessante, com mais detalhes lá para frente. Bom, pode ir. Quais são as partes principais da nossa vida? Todo mundo aqui já sabe, isso é só uma figurinha ilustrativa, tá? Mas as partes principais que normalmente os filósofos, os estudiosos, os psicólogos, né, estudaram, elas estão constituídas ou distribuídas, né, nessas principais áreas. A área intelectual, que é a do seu intelecto, do seu estudo, da sua formação. A profissional, que é onde você vai exercer uma profissão qualquer que seja ela. Desde a profissão, passar na rua e ver se as luzes do poste estão acesas. É uma profissão. Saúde física e mental, que é extremamente importante. Sem saúde, a gente não consegue equilibrar as outras áreas da nossa vida. Econômico-financeira, que é um outro assunto também tabu nas igrejas, na maioria delas, na nossa não, porque eu sei que a nossa igreja, inclusive, já proporcionou estudos nessa área financeira e acho que muito legal isso, muito bom. Iniciativa de algumas pessoas aqui, tá? A área espiritual, que a gente não pode deixar que ela seja menos ou mais ou maior, porque ela é a gente. A área espiritual é o ser humano, ele é composto de corpo, espírito e alma. E o nosso espírito, que depois, mais lá para frente, eu vou falar, que é identificado, né, na fé cristã, que nos traz o Espírito Santo, para que a gente possa atuar em todas as áreas da nossa vida através dele. Bom, um momentinho aqui para a gente parar e refletir, tá? Se o assunto é trabalho, eu vou ter que me ater ao trabalho. O trabalho é uma parte da minha vida, é uma parte da minha vida. Quanto tempo cada um de nós aqui gasta no trabalho? Naquela profissão que a gente escolheu. Naquilo que a gente escolheu para fazer, para trazer o sustento para o nosso lar. Quanto tempo a gente gasta? Na vida inteira. Você pode imaginar? Quanto tempo, depois de formado, um engenheiro gasta fazendo engenharia? Quanto tempo, depois de formado, um professor gasta lecionando, ministrando aulas? Quanto tempo um militar, um físico, um químico, um advogado? É muito tempo. Se a gente parar para pensar, a gente vai assustar com o número. Então eu vou adiantar para vocês, estudos revelam que entre os 20 e 60 anos, que é normalmente a parte que a gente tem força, vontade, coragem e capacidade para estar atuando profissionalmente, nem só até essa idade, é óbvio que hoje com qualidade de vida e com muita dedicação, a gente avança muito mais e às vezes até começa um pouco mais cedo, tá? Mas a média mundial, desde o nosso nascimento até a hora que a gente se despede dessa vida, né, e vai para a eternidade, nós temos mais ou menos 40 anos, né, atuando na nossa vida profissional. Durante quantas horas por dia? Muitas horas por dia. Muitas. Mas até isso, a gente também tem que vigiar e orar para que as coisas estejam equilibradas, porque o trabalho não é tudo. E eu vou dizer, como não? Vamos lá. Bom, se o tema é trabalho e o cristão no trabalho, o cristão no trabalho significa que ele atua numa área profissional que ele escolheu, mas num ambiente onde outras pessoas, de outras culturas, de outras origens, de outras raças, também vão atuar junto com ele. E para realizar aquele trabalho. E aí? Como é que a gente conecta a nossa fé ao trabalho? É aí que está a questão, tá? Porque eu chegar lá no ambiente de trabalho e falar assim, não. Você é ateu, você é judeu,
você é branco, negro. Não. Você está num ambiente diversificado, onde tem várias culturas, várias raças e vários credos. Várias pessoas com objetivos diferentes, histórias de vidas diferentes. É esse o ambiente. E é lá que Deus te colocou. E é lá que Deus te instaurou, te pôs, para que alguma coisa você fizesse. Vamos lá. Que não é só o trabalho, né? Bom, o cristão no ambiente de trabalho. Kátia, como é que é o cristão no ambiente de trabalho? É uma pessoa extremamente diferente, é alegre, é calma, tá sempre sorrindo. Só que não. Cristão também tem luta, também tem emoções. A gente teve uma palestra maravilhosa aqui, semana passada, que falou sobre as emoções e como lidar, como controlar essas emoções, porque elas existem de fato. E não é porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e resolveu crer na vida eterna e assumir que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, que você foi lá e cancelou suas emoções, anulou todas as suas emoções. Não existe lugar nenhum da Bíblia que diz isso. Muito pelo contrário, várias passagens que nos ensinam, nos ajudam a controlar, a viver no controle dessas emoções, servindo a Deus, que é o nosso principal papel. Já estou dando spoiler, mas lá na frente eu vou explicar. Tem dias que a gente consegue levar bem, mas tem dia que a gente vai se arrastando. E isso é verdade. E isso é real, tá? Bom, que tipo é você, né? Eu achei interessante isso aqui, né? Para a gente saber se a gente está feliz no lugar que a gente trabalha, se a gente está bem, se a gente está realizado, se a gente está contente pintando quadros. Você está feliz pintando quadros, era aquilo que você queria para a sua vida inteira. Você passa o dia todo, mexe dali com aquele guarda-pó de pintor e faz. É isso. Como é que você descobre isso? Se você fica triste na segunda e extremamente feliz na sexta-feira, é um sinal que alguma coisa não vai bem, né? Então, levando em consideração esse termômetro aí da felicidade, né? De saber, né? Se você tá feliz quando chega sexta-feira extremamente, ou triste quando chega segunda, que é o momento que você tá livre, teoricamente, às vezes uns trabalham no final de semana, né? Mas que você tá livre para descansar e sair fora daquele ambiente que você escolheu para trabalhar, que você decidiu atuar profissionalmente naquilo, né? Bom, pode passar para o próximo. Como que o Evangelho vai nos ajudar, então, já que eu falei que a fé, que a nossa principal missão é aprender, e eu vou dar 4 e mais uma dicas, eu vou falar 4 e mais uma, depois eu digo por quê, tá? Cheio das surpresinhas. Mas por que o Evangelho tem condições, né, de mudar isso na nossa vida? Como é que o Evangelho pode transformar o nosso trabalho ou a nossa postura no nosso trabalho, diante do nosso trabalho? Tem jeito. E é com Jesus. E é com fé. Eu coloquei um exemplo aqui do John Maxwell. Eu acho que algumas pessoas aqui já devem conhecer esse autor. É um escritor de livros muito, muito estudioso. Ele é evangélico, acho que ele é batista, John Maxwell, se não me engano, tá? Não lembro a denominação dele, mas ele escreve muito para líderes, para não líderes, e esse é um livro dele que eu li, que são as 21 qualidades de líderes da Bíblia. E aí você vai falar, poxa vida, não dá para eu ser igual a pelo menos um deles, né? Ou não dá, então existe esperança, tá? Vamos lá. Eu falei para vocês que para ajudar tudo isso, conectar fé e trabalho num ambiente diversificado, com várias crenças, tem várias formas. Mas a forma mais efetiva e comprovada biblicamente e cientificamente são os princípios cristãos
E depois eu vou contar uma historinha lá no fim, que fala muito sobre isso. Então eu vou falar sobre 4 princípios e mais um, tá? Vamos lá para os princípios. O primeiro princípio que eu quero falar para vocês, peraí que eu inverti aqui, é o princípio da identidade. Tá comigo, Vitor? Beleza. Tá. Por que esse princípio é extremamente importante? Eu vou resumir, porque eu sei que a gente tem 40 minutos, mas aí depois até pode fazer outra mais aprofundada. Como são 5 princípios, e o primeiro que a gente vai falar sobre identidade, é que é o seguinte: quem aqui vou falar uma coisa assim, quem aqui é professor? Professor. Quem aqui trabalha numa indústria, num ambiente corporativo, numa empresa, numa fábrica? Tem alguém aqui? Um aqui. Quem é acadêmico, estuda, faz mestrado, doutorado? Tem ali, uma coitada ali, estou brincando. Quem aqui é autônomo, tem uma empresa, é um empreendedor, tem uma empresa, vai lá e trabalha e luta pela sua empresa? Legal. Mas essa não é a sua identidade. Essa não é quem é você. Houve um determinado estudo, há muitos anos atrás, de que a sua profissão era a sua identidade. E isso era muito comum. Então as pessoas elas eram passadas a serem conhecidas pela profissão que ela tinha escolhido. E aí, certa vez, 2 amigos conversando, um virou para o outro e falou assim: escuta, o que vai ter na sua lápide quando você partir dessa vida para uma outra? Nasce um bebê, morre um advogado. Nasce uma mulher, morre uma médica. Nasce uma criança, morre um PhD em alguma coisa. Não. Significa que você, a sua identidade, é só aquilo. E as outras áreas da sua vida? E as outras coisas que você faz? E as outras coisas que constituem a sua personalidade? E as outras coisas que realmente dizem quem você é, tá? A nossa verdadeira identidade está em Cristo. Entendeu? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. RG novo, tá? Então, na nossa lápide, não vai estar escrito: nasce uma menininha que chama Kátia, morre uma cientista da computação. Não. Nasce uma menininha chamada Kátia e morre uma serva de Deus, que veio nesse mundo, que aceitou Jesus, viveu uma vida em comunhão com Deus, acreditou que o Senhor Jesus era seu único e suficiente Salvador, e entre tantas outras coisas que a Kátia fez, uma delas foi trabalhar servindo a Deus como cientista da computação. E aí eu vou dizer o porquê. A Bíblia, isso é o reflita, né? Peraí, isso. Vamos lá. Vitória, qual que é o número desse que você tá, que eu tenho que achar ele aqui? Você falou sobre identidade. Volta lá no identidade, que eu acho que ele andou um pouquinho. Tá, vai para mim no 12, por gentileza. Que a gente vai voltar um pouquinho, só para eu poder passar para vocês uma dica importante, tá? Que é sobre esse princípio da identidade. Falei já sobre... Vai mais um, avança mais um, por gentileza. Avança. Mais um. Isso, tá? Falei sobre isso. Mas uma coisa que eu acho importante é que mesmo sendo tudo isso, todas essas vantagens, esse privilégio de sermos chamados filho de Deus, Martin Lloyd Jones é um calvinista, tá? Ele já não existe mais, eu espero não ter matado ele, mas até onde eu li ele já não existe mesmo. Oi? Já é, então eu sabia que o Marco Aurélio ia me ajudar nisso.
tá? E eu vi uma frase muito interessante dele, que fala que se você, entre tantas outras, eu acho que foi ele que escreveu Os Hábitos do Coração, mas lá pra frente a gente vê isso. Se você acha que merece o céu, pode ter certeza de que você não é um cristão, porque realmente a nossa salvação não é por merecimento. E por conta disso, quando a gente rejeita a identidade de Cristo e assume a identidade da nossa formação, agora sim, Vitória, pode ir para o 15. Porque eu sou um advogado, eu estudei muito, eu sou maravilhoso, olha, porque eu sou mestre em dermatologia, eu entendo tudo de dermatologia, eu sou uma cabeleireira exemplar, eu sei fazer cachinhos, eu sei fazer tintura, eu domino uma base de conhecimento e eu ganho muito dinheiro. Ok, isso te faz sentir bem? Isso te faz sentir uma pessoa distinta das outras? Isso te faz elevar a sua autoestima, a sua autovalorização? Olha o perigo de você fazer da sua profissão a sua identidade, e não de Cristo a sua identidade. Pode avançar, Vitória. Quando a sua identidade não está bem definida, o seu trabalho a definirá. O seu trabalho define sua identidade. E qual que é o problema? O que tem isso? Eu adoro ser chamada de enfermeira Kátia. Eu adoro ser chamada de cabeleireira Maria. Eu adoro. Só que tem um problema. Quando você é bem-sucedido na sua profissão e ela te identifica, você infla. Você vai lá para o alto, com um risco grande de se tornar um arrogante. Em compensação, o dia que deu errado, ou você passa por um momento de fracasso, um momento normal de altos e baixos, aí isso te joga para o abismo, isso te afunda, tá? Então, pode mudar, Vitória. Todas as vezes, tome muito cuidado com isso, todas as vezes que você não tem uma identidade em Cristo. Porém, quando a sua identidade está enraizada em Cristo, você pode estar lá em cima no seu trabalho, pode estar lá embaixo, não é aquilo que te define, não é aquilo que te identifica, tá? O trabalho é algo bom. O trabalho, eu já disse, Deus trabalhou e continua trabalhando e cuidando da sua criação, né? Mas você tem outras coisas que também te identificam, como eu já falei, e que também precisam contar nessa listinha de altos e baixos. Bom, e aí como é que eu faço, Kátia? Se você tem uma identidade enraizada na fé em Cristo, é basicamente quando o cristão deixa que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida de maneira a direcionar os seus passos em toda a sua vida, inclusive no trabalho. Todas as outras identidades você buscou. Você buscou estudar uma faculdade para se formar um engenheiro, você buscou fazer uma faculdade para se formar psicóloga, mas a identidade em Cristo você não buscou formação nenhuma, você recebeu de graça recebestes, de graça dai. Então essa identidade nós recebemos, tá? Bom, vamos lá. O segundo princípio que eu falei, então o primeiro todo mundo já sabe. Cuidado quando você assume que o seu trabalho é a sua identidade. Isso pode ou te tornar um arrogante ou te fazer depressivo, morro abaixo, afundar. A dignidade. Gente, mais uma vez, Lutero, ele fala bastante sobre a importância do trabalho. Por isso que ele acabou, é inevitável falar dele aqui, tá? Mas, principalmente, o salmista Davi, ele fala muito de trabalho e dignidade.
e de todos os tipos de trabalho. No passado, bem distante da igreja, ela era constituída por escravos, viúvas, órfãos, pessoas mais humildes, serviçais. Mas, quando Paulo, inclusive, escreveu uma das cartas lá, ele falava para esse público, né, que tinha aceitado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tinha se tornado filho de Deus, mas que tinham suas profissões. Hoje, 2000 anos depois, sei lá, a igreja é constituída por outros tipos de serviços, outros tipos de profissionais, outros tipos de pessoas, mas que todos eles são iguais diante a Deus. E que tem até uma frase muito famosa, eu não me lembro de quem é, até estava falando com a minha filha hoje. Se você não pode fazer coisas grandes, faça grandiosamente as pequenas coisas que você pode. Se você não pode fazer coisas grandes, eu queria tanto ir para a Lua, eu queria ser uma astronauta, eu queria mesmo, quando eu era pequenininho. Eu queria ser uma astronauta, aquilo me encantava. Eu via filmes, aquelas coisas, eu queria ir para a Lua, não consegui. Você já pensou se eu tivesse assumido a identidade de astronauta? Que tristeza! E eu não consegui. Mas eu consegui ser lojista, montei uma loja, eu vendo bijuteria, mas eu vendo tão bem, mas eu vendo aquelas coisas tão lindas, tão bonitas, eu faço com amor a Deus. Esse trabalho é digno. E Deus, o trabalho, né, ele honra, né, e o trabalhador, ele é digno do seu salário, e nenhum trabalho é insignificante. Todo trabalho, todo independente do trabalho, ele eleva a humanidade. E uma frase importante sobre essa questão de como conectar a fé no seu trabalho para conseguir dignidade é que a fé, ela dá um novo conceito de dignidade no nosso trabalho, sem o qual, sem esse contexto da fé, você irá se aborrecer rapidinho. Poxa vida, mas eu queria tanto ser astronauta e eu não sou. Aí você vai lá, estuda. Não passei no ITA. Queria tanto passar, não passei, fui reprovada. Fiz 2 vezes vestibular lá, fui reprovada. Se eu tivesse assumido a identidade que eu seria uma ex-iteana, eu estaria frustrada. Porém, eu não assumi essa identidade. Fui fazer outra coisa, fui estudar em outro lugar, fui descobrir outras coisas que pudessem ajudar a minha família, me ajudar, que eu pudesse ser digna. E eu sou cientista lá da computação, ajudo o pessoal a fazer aquelas coisinhas de computadorzinho. E ajudo lá a turma. Eu estou feliz, porque eu faço isso de forma a agradar a Deus. E não fico aborrecida. Mas tem muita gente que fica aborrecida de não ter conquistado, não descanso de tela não, nunca, de não ter conquistado aquela posição desejada, Nós vamos falar sobre isso, tá, Vitória? Vamos lá. A dignidade no trabalho simplifica a nossa vida. Por que a dignidade no trabalho simplifica a nossa vida? Vamos lá. Tem uma questão aqui. Se você trabalha bem, se você faz o seu trabalho com orgulho, independente do que ele seja. Às vezes meu marido chega em casa, vem aqui ver, olha só, que legal, vem cá, pega o celular e me mostra um machucado gravíssimo num animal enorme que ele cuidou. Eu olho aquilo, eu só não desmaio porque eu fico firme. Mas ele tem orgulho de fazer aquilo, porque ele fez com amor. Então não é se orgulhar, como que se diz assim? Não é se orgulhar de ter aquele trabalho, é de poder se orgulhar de fazer bem aquele trabalho. E isso não é pecado, isso engrandece o homem, tá? Bom, o próximo... Pode passar, Vitor. Tá, então eu já falei 2 princípios. Falei identidade, falei dignidade. Se a gente não tiver identidade em Cristo, se a fé não nos ajudar na nossa identidade, ou a gente vira arrogante, ou a gente vira depressivo. Se a nossa dignidade, se a fé não nos dar um novo conceito de dignidade, nosso trabalho vai nos aborrecer.
porque a gente acha que não é digno. Ah, não, poxa vida, né? O professor Valdemar é um PhD, Master Plus, estudioso, conhecedor, uma pessoa que eu admiro demais, e eu nem consegui pegar meu título de mestre da computação, não peguei. Meu Deus, eu estou muito aborrecida. Mas não, o meu trabalho é digno, o do professor Valdemar é digno, o da Bel é digno, e o de tantos outros que estão aqui e no mundo todo são trabalhos dignos. Quando Deus cuida da sua criação e alimenta a gente, Ele não fez assim, leite, apareça sobre a sua mesa. Não. Foi lá um rapazinho, comprou uma vaquinha, criou a vaquinha, deu comida para a vaquinha, tirou o leite da vaquinha, botou numa carrocinha, a carrocinha levou na cooperativa, a cooperativa pasteurizou aquele leite. Ou seja, cada um desses agradou a Deus. Por quê? Porque fez cumprir a vontade dele. Eu alimento a minha criação. Eu cuido da minha criação. Sou eu quem provenho para vocês o arroz e o feijão. Apareça. Não aparece. Um lavrador foi lá, plantou o feijãozinho, cultivou, cuidou do solo, arou a terra, passou dia, passou noite, enfrentou pragas e tudo, ensacou o feijãozinho, levou. Então, o motorista que levou o saco do feijão dentro do caminhãozinho dele, ele agradou a Deus. E ele é digno. Vamos falar sobre ética, gente? Vamos lá, tem uma frase muito legal assim. A fé, existe ética, óbvio, no trabalho. Ética e moral é alguma coisa que a gente aprende desde pequenininho, né? Que é o respeito, né? Maior que a gente tem às pessoas e a si próprio e a todo o ambiente que está ao nosso redor. Suportar pessoas quando elas erram faz parte da ética. Sofrer a dor das relações que a gente tem no trabalho de maneira ética é uma ética humana, digamos assim, social, né? Secular. Mas a fé, ela te dá uma bússola moral que aponta, que te orienta em tudo que você vai fazer e decidir pela ética cristã. Tudo. Sem essa ética, o seu trabalho poderá te corromper, como a gente conhece. E muitos, o professor até deu um exemplo aqui, outro dia, sobre a questão de corrupção no trabalho. Em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as vertentes da sociedade. É por isso que a gente escolhe, pela fé, assumir a bússola moral que o Senhor Jesus preparou para a gente. E levar conosco todos os conceitos cristãos, os conceitos bíblicos, para que a gente possa tratar bem as pessoas, efetuar bem nosso trabalho e decidir sobre o certo sem se corromper. Bom, eu perdi a conta. Vamos contar de novo, porque se eu não contar de novo, eu vou me confundir. Antes de falar do escândalo, tá? Choca, mas o que mais a gente está acostumado a ver, né? Mas eu vou dizer o seguinte, por que a ética, apesar de existir na sociedade, a moral e os bons costumes, apesar de serem pregados nas escolas desde pequenininho, né? Desde de menino a criança aprende, por que é que eu estou falando que a fé nos conecta com uma bússola moral, né? É só um exemplo, tá, gente? E aconteceu agora, acho que há pouco tempo, tá? O mês passado, o ano passado, é muito recente, tá? O Wells Fargo é um banco assim super renomado, que fica lá nos Estados Unidos, em Nova York, naquele Financial Center de Nova York. E esse banco foi descoberto agora, que ele tinha milhões de contas falsas, contas correntes falsas. E aí foi mandado embora CEO, foi mandado embora isso, foi mandado embora aquilo. Imagina, o trabalhador que sabia que a conta era falsa, eu queria falar, eu estou falando sobre isso, né? Mas é importante, pessoas com medo de contar e ser mandado embora,
pessoas do médio ali, do nível médio do banco, né? Tá lá o desespero e o medo de contar. Mas com certeza a bússola moral já estava apontando para ele de que tinha coisa errada. Mas ele estava sob um jugo, ele estava sobre uma pressão de outros líderes que o forçavam a fazer essas coisas. E eu pensei muito, eu refleti muito sobre essas pessoas. Isso também acontece aqui na nossa vida. Coisas que a gente sabe. Então, peraí, Kátia. Então, se eu for convidada para fazer parte de uma corrupção, eu vou estar junto, eu vou aceitar, mas eu vou ficar quietinha porque eu sou cristã? Não. Em primeiro lugar, se você foi convidada para fazer parte da corrupção, você está levando o benefício da corrupção. Você está tirando alguma vantagem daquilo. Você não... Tem muita gente que trabalhou e que acabou sendo parte dessa cultura tóxica de corrupção, não vendeu nada, não se vendeu, não se entregou. Só estava amedrontado e com muito medo de continuar e de perder a sua posição, o seu cargo, o seu salário. Mas se a pessoa tivesse a fé, sabendo que não é aquele emprego que é o sustento dela, mas é o Senhor que é o sustento dela, através de qualquer outro emprego, de qualquer outra profissão, ela poderia ter tomado essa decisão. Tá bom? Bom, vamos lá. A ética também, ela nos dá uma visão de mundo, tá? Visão de mundo é um dos princípios, eu acho que é o quarto que eu vou falar depois da ética, depois tem mais um que não é um princípio, não é uma dica, mas sempre que você entra num ambiente corporativo, no mundo do trabalho, no mercado, né? Mercado de trabalho, sempre quando você entra no mercado de trabalho, tá? E você começa a descobrir coisas, né? E se você estiver disposto mesmo a ter uma visão total do mundo que você entrou, você começa a fazer perguntas, começa a se questionar, começa a se perguntar coisas que outras pessoas que não têm essa visão nunca perguntariam. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Antes disso, de falar sobre visão de mundo, tem uma dica do porquê que a visão de mundo é o quarto princípio que a gente vai assumir para ter sucesso na nossa vida profissional? Não, na nossa vida total, na nossa vida cristã. A profissão é só uma parte, o trabalho é só uma parte. A fé dá a você uma nova visão do mundo, sem a qual o trabalho será seu mestre e não seu servo. Deus criou o trabalho para te honrar, não para te desonrar. E ele não é o seu chefe. O seu trabalho, se você está o tempo todo no almoço, no jantar, no banheiro, no quarto, na calçada, numa festa, o tempo todo, trabalho, você virou escravo do seu trabalho. Você é um ser humano constituído de várias áreas, nascido de novo, com a identidade de Cristo, com a dignidade de Cristo, com a nova visão de mundo e com a bússola da moral, tá? Lembrei, eu falei de um livro, eu não sei se o Marco Aurélio conhece, que é Hábitos do Coração. Robert Bellah escreveu esse livro, é um filósofo cristão, e ele fala que nesse ambiente de trabalho que eu falei para vocês, no mercado de trabalho, existem dois tipos de individualismo. O individualismo utilitarista, que é aquele que chega no trabalho, a pessoa, bom, se isso me der bastante dinheiro, eu vou fazer. Se o custo-benefício, a pessoa está sempre custo-benefício, ou seja, ela só faz alguma coisa se ela tiver um benefício. Eu vou fazer isso se eu tiver lucro. Se custar menos e eu ganhar mais, opa, tô dentro. Eu só faço coisas que me beneficiam. Esse é o individualismo utilitarista, tá? Bom, o outro tipo de individualismo, que esse, eu não li esse livro, eu vi só a resenha dele, mas são hábitos do coração de fato, que fala sobre o individualismo expressivo, que é independente do custo,
independente do lucro, independente do benefício que eu vou ter, eu vou fazer porque eu quero sair lá fora, quero ser reconhecido, quero que as pessoas me reconheçam, quero que as pessoas saibam que fui eu que fiz, tá? Tanto um quanto o outro, tanto um individualismo quanto o outro individualismo, né? O individualismo utilitarista, mais a área financeira, né, que pensa bastante, o mercado financeiro pensa bastante nisso. E as artes, a psicologia, a área de humanas pensa no expressivo. Escritores, né, grandes escritores, autores, né, pensam no individualismo expressivo. Porém, se você olhar para o cristão que conectou a sua fé ao seu trabalho, entendeu? Esse cristão, independente dos hábitos do coração dele, ele tem uma visão nova do mundo e da vida, né? E a partir do momento que ele entra nesse mercado de trabalho e se depara com esses dois tipos de individualismo, ele vai ser o diferente. Ele é quem vai pensar fora da caixa. A gente ouve muitos coachings falarem sobre isso, né? Pensar fora da caixa, pensar diferente, como cristão, você vai pensar fora da caixa diferente de quem pensa fora da caixa. Então eu vou contar uma história, tá? Então vamos lá. Quando você começa a se questionar no seu ambiente de trabalho sobre todos esses fatores que eu falei, peraí, por que eu estou ganhando tanto dinheiro? Ou por que eu não estou ganhando tanto dinheiro? Nossa, peraí, qual o propósito do meu trabalho? Nossa, mas peraí, o que eu tenho que fazer? Nossa, mas... E aí você começa com algumas questões fora da caixa que ninguém está perguntando. Tá todo mundo lá, né? Fordiano, né? Tá todo mundo lá apertando parafuso, né? Linha de série, né? Produção em série. Tá todo mundo lá batendo código, né? Na área da computação. Tá todo mundo lá escrevendo artigo. Tá todo mundo... Mas se você tem esses princípios da fé cristã voltados e assumidos e recebidos gratuitamente do Senhor Jesus a partir do momento que você creu no Filho dele, você começa a pensar diferente. Opa, peraí. Qual é o propósito disso? Vamos lá. Dinheiro, quem falou isso foi um rapaz, né, um cidadão chamado Max De Pree, tá? Que ele, na realidade, é um executivo poderosíssimo, mundial, internacional. Ele tem aqueles podcasts que falam de grandes empresários, eu não lembro o nome agora, depois eu posso falar para vocês qual que é esse podcast. É um podcast só de grandes empresários. É o cara que inventou o Uber, é o cara do Vale do Silício que inventou o iFood, é o cara que pensou e criou uma loja de vender colchões, que eram colchões que cabiam no envelope. Então são grandes visionários, visão de mundo, né? Os grandes empreendedores. E esse Max De Pree, ele é da indústria moveleira. Ele faz móveis para tudo quanto é tipo de mansão, de grandes, luxuosos apartamentos nos grandes centros empresariais dos Estados Unidos, Nova York, Washington, Califórnia, Los Angeles. Então, é o bam. Só que chegou num determinado momento da vida dele que ele chamou vários pastores cristãos, vários pastores evangélicos, e começou a se reunir com eles. E começou a perguntar para eles, preciso de uma ajuda. Os pastores, um olhou para o outro, né? Meu Deus, o que essa pessoa está querendo? A gente precisa de uma ajuda, porque a gente não quer mais fazer móveis com a visão do mundo. A gente quer fazer móvel com a visão cristã. Peraí, que diferença tem uma cadeira para o mundo e uma cadeira na visão cristã? Peraí. Aí um dos pastores perguntou, mas peraí, você pode fazer alguma coisa sem lucro? O mundo dos negócios não vive só por causa do lucro? Aí foi que ele falou essa frase. Lucro, dinheiro,
é como respirar. Todo mundo precisa respirar. Mas eu duvido que tem alguém aqui nessa sala que só vive para respirar. É a mesma coisa com o dinheiro. Vamos lá. Lucro, né? O mundo dos negócios é ganhar dinheiro. Mas eu duvido que quem ganha muito dinheiro só quer viver no mundo dos negócios. A pessoa não tem vida. Ganhar dinheiro, conseguir dinheiro, não é pecado. Não é pecado em primeiro lugar. Porém, se o seu trabalho é só para isso, se você não mergulhar em águas profundas e descobrir que o seu trabalho é para honrar e servir a Deus. O apóstolo Paulo diz isso. Tem uma passagem agora na Bíblia, que eu não sei se é Romanos ou Efésios, que fala sobre isso. Depois eu posso checar. Bom, respirar não é o único propósito de vida. Ganhar dinheiro não é o único propósito de fazer negócios. A partir daí ele triplicou a fortuna dele, fazendo móveis na visão cristã. Todos os funcionários foram evangelizados, receberam a oportunidade de se tornar filho de Deus. É óbvio que nem todos se tornaram, mas dentro da empresa dele, ele instaurou os princípios de identidade, dignidade, ética, visão de mundo, para exercer a profissão de pintor, de montador, de designer, do desenhista da cadeira, todos eles trabalhando na mesma conexão com fé cristã. É óbvio, né? Não ia ser diferente. Bom, agora não é um princípio, como eu falei para vocês. Eram 4 princípios, eu já falei, e diz que sem fé tudo vai dar errado, e vai mesmo. O ambiente é desafiador, é perigoso, é corrompido, mas a esperança, ela não chega a ser nem um palpite, nem uma dica e nem um princípio. A esperança, todo mundo, todos nós, independente se somos cristãos ou não, a gente tem alguma coisa. A nossa está em Deus. Essa esperança, o autor de um livro, como é o nome do livro? Esqueci. Nossa, vocês estão vendo, né? Que beleza que está aqui. É Every Good Endeavor, daquele das profissões, Tim Keller. Timothy Keller, lembrei. Ele diz que a fé dá a você um tipo sofisticado de esperança, sem a qual qualquer que seja o teu trabalho irá frustrar você. Por que o dono de imóveis riquíssimo, em 4 minutos eu acabo, tá, gente? Por que o dono de imóveis riquíssimo estava frustrado? Por quê? Ele vendia móveis para o mundo inteiro, ele era um executivo famoso, tinha ações na Bolsa de Valores. Mas isso não traz a paz, isso não traz a felicidade, porque a esperança dele acabava ali. Como tantos outros, Steve Jobs, a gente tem uma série de exemplos, Bill Gates, Elon Musk, são pessoas consideradas, próprias pessoas daqui de São José, entendeu? Que são considerados brilhantes. Eu vou falar de mais um grande autor, é aquele do Senhor dos Anéis, o Tolkien, exatamente. O J.R.R. Tolkien, tá? Lá em 1940, quando um excelente escritor, um excelente autor, ele estava escrevendo o livro dele, O Senhor dos Anéis, que depois veio fazer toda aquela trilogia, que virou um filme famosíssimo, que é espetacular, é um filme só sobre fantasia, né? Espetacular esse filme. E chegou num determinado momento do livro, ele travou. Ele não conseguia escrever nem mais nem menos. Ele era ótimo escritor, excelente escritor, já tinha ganhado muito dinheiro, mas ele travou, deu uma trava total nele
E agora? O que eu faço? Não consigo. Não consigo mais escrever, não sai mais nada. E agora? Aí o que ele fez? Ele parou, começou a refletir, dormiu. Nessa que ele dormiu, ele teve um sonho. Ele teve um sonho, acordou. Diz que escritor é assim, né? Tem uma inspiração, tem alguma coisa, né? Olhou para um quadro, se inspirou, escreve, porque senão vai embora, né? E ele foi lá e escreveu. E ele escreveu um conto chamado Leaf by Nigel. Esse conto, eu vou traduzir para vocês o que significa, mas é um conto espetacular. Esse conto diz respeito a um artista pintor, um grande artista, no mundo de fantasia, tá, gente? No conto. E ele pintava quadros maravilhosos. Ele era o cara mais famoso que tinha lá na tribo dele, lá eu não sei, no lugarzinho dele lá, né? Lá do mundo de fadas, lá e contos lá, né? E aí, esse cara, o senhor Nigel lá, ele trabalhava, o nome dele era Folha, né, de Nigel. Ele trabalhava muito devagar. Ele era muito lento para trabalhar, coitadinho. Ele era um excelente pintor, mas ele demorava muito para pintar. E teve um dia que ele falou para as autoridades do local, falou, olha, eu quero aquela parede ali do Vicentino Aranha para eu pintar uma árvore linda, uma árvore maravilhosa, frondosa, que vai trazer alegria. Todo mundo que passa lá vai olhar aquela árvore e falar, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí o pessoal aceitou e falou, tá bom, Nigel, vai lá, o Nigel quer pintar uma árvore lá, vai lá. Vai, faz um mapa lá para ele, bota uma tela lá para ele, dá tinta para ele e bota ele para pintar. E o Nigel foi lá. Tudo medido. Todo dia, o tempo foi passando. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. Até que um dia, a morte chegou. Ó, seu Nigel, preciso levar o senhor. Vamos embora? Vamos lá? Acabou? Não! Pelo amor de Deus! Faz isso não! Seu Nigel, tá na hora, me desculpa, chegou a sua hora, eu tenho que te levar. Não faz isso! Eu só pintei uma folhinha. Mas calma, seu Nigel, não tem jeito, acabou, tá? E aí o que aconteceu? Eu não posso, gente, não posso morrer agora. Eu só fiz uma folha. Me desculpa, mas o senhor vai morrer. E aí o que acontece? No filme, no conto, a morte é um trem, né? Ela passa e bota o cara lá dentro e vai para uma montanha onde coloca os mortos lá, né? Olha que interessante isso. E aí pegou o senhor Nigel lá, botou no trem e ele foi injuriado. Né? Meu Deus do céu, mas eu vi a árvore existe. Gente, tem uma árvore, ela é linda, ela é maravilhosa. Meu Deus, e agora? Quando o trenzinho está chegando lá no topo da montanha, onde ficam aqueles que já partiram dessa vida para outra, lá na cabeça do Tolkien, né, que escreveu o conto, mas que na realidade era o seu Nigel aqui. Ele, uma árvore, para. Só que já podia parar mesmo, porque ele já estava na região dos mortos, né, já tinha morrido. Ele pulou. Eu sabia, a árvore existe. Vamos lá, e existe mesmo. Nós podemos ser o senhor Nigel, que passa uma vida inteira, mas só conseguiu fazer uma folhinha. Mas a árvore maior, que é a árvore da vida, que é tudo onde está o nosso coração, o nosso tesouro, tudo aquilo que a gente não conquistou aqui, vai estar lá, nos aguardando e nos esperando quando a gente encontrar com Jesus na nossa vida definitiva e infinita. Quando o senhor Nigel olha para aquilo e fala, é um presente. Quando a gente olha para aquilo e decide que aquilo é o que nos espera e é o que a gente espera, a gente não liga para, eu quero ser médica porque eu quero salvar vidas, eu vou salvar. Chega o dia, morre uma pessoa. Olha, eu quero ser engenheiro porque eu quero construir ponte, eu quero construir cidade. Não conseguiu construir uma casinha.
Não, eu quero, sabe o que eu quero ser? Eu quero ser cientista da computação, eu vou fazer um aplicativo, eu vou ficar milionária. Mas a minha árvore, a sua árvore, a árvore de todos nós, ela está lá. Mesmo que aqui a gente faça só uma folhinha. Mesmo que aqui a gente não consiga êxito. A nossa esperança é sofisticada. Então, o que cada um de nós espera do nosso ambiente de trabalho? Servir a Deus, honrar a Deus e saber que o nosso maior tesouro, que o nosso galardão está em Cristo, está no Senhor. E é a fé que vai nos trazer isso. O trabalho é honroso, e o salmista no Salmo 128, capítulo 128, no versículo 2, ele fala: pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz serás e irá bem. É isso. Passei, extrapolei, mas agora eu deixo todo mundo perguntar a pergunta bem facinho que eu sei responder. Porque se for difícil, o professor Valdemar vai responder. Eu falei para o Ayrton, eu ia fazer isso. Tá? Cara, não é uma pergunta, não, parabéns. Eu gostei da. Sempre alguém me conta uma história muito feliz. Eu gosto de contar uma história, né? Eu pensei em você, Marco Aurélio. Você me encorajou, sabia? Eu pensei em você. E a Bíblia é uma história de duas árvores. Se você prestar bem atenção, a história da árvore do Gênesis, a história da árvore no final do livro, é uma história de duas árvores. Eu nunca mais vou esquecer desse nome da árvore do livro. Muito bem. Eu vou falar, eu estava numa situação. Teve que a palavra deles, né? Daí tem que ter ética profissional, mas eu não posso falar, posso fazer. E agora eu estou com um cliente lá que não vou dizer que seja melhor que ele, mas é que melhor não paga. Então, é uma boa cliente. É uma boa cliente. O que acontece? Ela quer que eu atenda a nora dela, para que eu estou dando uma massagem e ela vai pagar para ela saber que eu estou me enroscada. Legal, não posso fazer isso, porque eu vou receber, mas eu não quero ensinar outra nova. Tem aquelas conversas lá, né? E eu estou orando para Deus me permitir que a galera queira, porque eu não sei fazer, porque é uma pessoa que não tem como confrontar. Sim. As pessoas que têm, né, um alto nível, um poder executivo um pouco mais elevado. Elas. A palestra me encorajou que se eu perdê-la, o Senhor vai me tentar, não vai ter falso, e eu vou falar a verdade, vai ser a verdade. Exato. Para onde a sua bússola já está apontando. Você já me disse que a sua bússola já está apontando. Essa bússola, só os cristãos que conseguem conectar a fé com o trabalho têm. Sua bússola já te respondeu. Faça e confie que a sua árvore existe. Um presente desse, não tem como não saber, vai ganhar um presente, alguém deu, né? Eu sei, vou receber a outra vai se fazer uma massagem. Então, se você vai fazer um presente para ela, se é uma amiga, você fala tudo bem, mas aí quer dizer que eu vou dar uma experimental para ela. Você vai gostar, minha amiga? Resumindo, ela quer que a mala dela faça massagem comigo, então. Ela quer que eu fale que eu dei para poder ela fazer, para ela conhecer, gostar e ficar. A sua identidade cristã, que faz trabalho com dignidade e ética, vai conseguir conversar com ela e explicar para ela que realmente isso não está muito correto. Alguém da sua família deu esse presente. É verdade. Claro, com certeza. Vou falar para ela agora que só faço o papel que deu, vai ser um bocadinho para você. Sim, exatamente. Mais alguém aí? Obrigada.